estamos na Bíblia atualizada King James, 1611, dá continuidade aqui em Números, capítulo 11. Aconteceu que, estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus, Yahweh. Assim que o Senhor ouviu suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo sobre eles. O fogo ardeu de súbito entre eles e destruiu uma ponta do acampamento. Em seguida, o povo clamou, pedindo socorro a Moisés, que orou a Yahweh, e o fogo extinguiu-se. Por esse motivo, aquele lugar passou a ser chamado de Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio do povo de Israel encheu-se de cobiça e gula, e até os próprios israelitas tornaram a reclamar, murmurando: quem nos dará carne para comer? Nós nos lembramos do peixe que comíamos por um nada no Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Agora estamos definhando, privados de tudo. Nossos olhos nada veem a não ser este o maná. E o maná era como semente de coentro e tinha a aparência de resina. O povo espalhava-se pelo arraial para recolhê-lo e o triturava no moinho manual ou socava-o em um pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia os bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento durante a noite, caía também o maná. Moisés ouviu o povo chorar, cada família à entrada de sua tenda. E a ira de Yahweh se inflamou com grande ardor. Moisés sentiu-se profundamente desgostoso e questionou o Senhor: por que fazes mal ao teu povo? Por que não achei graça aos teus olhos, visto que me impusestes o encargo de todo este povo? Fui eu, porventura, que concebi tudo a este povo? Fui eu que o dei à luz para que me digas: carrega-o em teus braços, como uma ama que aconchega e conduz um recém-nascido, a fim de levá-lo à terra que prometeste, sob juramento a seus antepassados? Onde poderei eu conseguir carne para dar a todo este povo? Eles insistem em suas queixas contra mim, chorando e exclamando: dá-nos carne para comer. Não posso eu sozinho conduzir toda essa multidão de pessoas. Essa é uma responsabilidade muito além das minhas forças. Portanto, se é assim que desejas me tratar, então é melhor que me tires a vida agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a humilhação e minha própria ruína. Então Yahweh respondeu a Moisés: reúne, sustenta, reúne 70 sábios e anciões de Israel, que tu sabes serem autoridades e escribas entre o povo. Tu os levarás à tenda do encontro, onde permanecerão contigo. Eu descerei para falar contigo e os abençoarei.
tomando uma parte do Espírito que está em ti e colocando-a sobre eles. Assim levarão contigo toda a carga de responsabilidade em relações ao povo de Israel. E tu não a levarás mais sozinho, e ordenarás ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos de Yahweh, clamando: quem nos dará carne para comer? Quão melhor era para nós o Egito! Pois bem, Yahweh vos dará carne para comer. Entretanto, não comereis um dia apenas, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20. Pelo contrário, comereis durante o mês inteiro, até que saia pelas vossas narinas, e vos provoque náuseas, visto que não colocastes a vossa total confiança em Yahweh, rejeitando vosso Deus, o Senhor, murmurando em sua presença e exclamando: por que, pois, saímos do Egito? Argumentou Moisés: o povo no meio do qual estou conta 600.000 homens a pé. E tu dizes: eu lhe darei carne para comer durante o mês inteiro. Será que haveria carne suficiente para todos eles, ainda que se abatessem os rebanhos de pequenos e grandes animais? Ou mesmo que se recolhessem para servi-los todos os peixes do mar? Diante desse questionamento, replicou o Senhor a Moisés: ter-se-ia, porventura, escutado o braço de Yahweh? Teria-se, porventura, encurtado o braço de Yahweh? Tu verás se a palavra que eu te entreguei se cumpre ou não. Em seguida, Moisés saiu e comunicou ao povo a palavra de Yahweh. Então escolheu e reuniu rapidamente 70 sábios, anciãos dentre o povo, e os postou ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem, falou a Moisés e tomou do Espírito que pairava sobre Moisés e o colocou sobre as 70 autoridades. Assim que o Espírito veio sobre essas pessoas, profetizaram, porém nunca mais tornaram a fazê-lo. 2 homens haviam permanecido no acampamento. Um deles se chamava Eudade e o outro Medade. O Espírito também os alcançou e pousou sobre eles, ainda que não tivessem vindo à tenda, embora estivessem entre os escolhidos, e assim puseram a se profetizar no acampamento. Um jovem correu e foi anunciar a Moisés. Eis que Eudade e Medade exclamava ele, então profetizando no acampamento: Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade auxiliava Moisés, tornou a palavra e rogou-lhe: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Contudo, ponderou-lhes Moisés: estás ciumento por minha causa? Que bom seria se todo o povo do Eterno fosse constituído de profetas, e que Yahweh depositasse seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel tornaram juntos para o arraial. O Senhor levantou-se então um vento, enviado por Yahweh e vindo do mar, e trouxe consigo um enorme bando de codornizes e as arremessou sobre o acampamento. Elas caíram em volta do arraial, em todas as direções, a uma distância de um dia de caminhada, uns 30 quilômetros, e cobriram todo o chão em montes com cerca de 1 metro de altura. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo passou recolhendo codornizes. Nem uma só pessoa pegou menos do que 10 hómeres, barris dessa espécie de codorna. Então o povo estendeu-as para secar ao redor de todo o acampamento,
Entretanto, a carne ainda estava entre os seus dentes. E antes que fosse digerida, num momento, acendeu-se a ira do Senhor contra aquela multidão. E ele feriu o seu povo com uma praga terrível. Por causa desse acontecimento, o lugar passou a ser chamado Kivroth Atavá, que quer dizer sepulcro dos cobiçosos, porquanto ali foram enterrados todos aqueles que haviam sido dominados pelo desejo das iguarias do Egito. Kivroth Atavá, o povo de Israel partiu para Azerote e lá acampou. Capítulo 12 de Números. Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, etíope. E assim questionaram: falou porventura Yahweh somente a Moisés? Não falou igualmente a nós? E Yahweh ouviu tudo isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens de sua época. Subitamente disse Yahweh a Moisés, a Arão e a Miriam: vinde, todos os três à tenda do encontro. Todos os três dirigiram a tenda. Quando Yahweh desceu numa nuvem e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Ambos se apresentaram. Então disse Yahweh: ouve, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas. E a ele foi revelada a forma do Senhor. Por que ousastes falar contra o meu servo Moisés? Então a ira de Yahweh se inflamou contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença da pele. Sua aparência era esbranquiçada como a neve. Quando Arão voltou seu olhar para Miriam, reconheceu que de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Então rogou Arão a Moisés: ai, meu Senhor, não queira nos infligir a culpa do pecado que tivemos, a loucura de cometer e do qual somos culpados. Suplico-te, não seja ela como um aborto, cuja carne já está quase que toda consumida ao sair do ventre de sua mãe. Diante disso, clamou Moisés a Yahweh: ó Deus, orou ele, dignar-te, dar-lhe a cura. E eu te peço por misericórdia. Prontamente lhe respondeu o Senhor: e se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Seja, portanto, segregada 7 dias fora da arraial de Israel, e depois seja nele admitida novamente. Sendo assim, Miriam foi isolada por 7 dias fora do acampamento, e os israelitas não partiram enquanto ela não foi reintegrada ao povo. Logo depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Números capítulo 13. Envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel.
enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. Assim Moisés enviou-os do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Isacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Susi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Asser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gade, Guel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E Moisés deu a Oshea bin Nun, Oséias, filho de Num, o nome de Ieoshua, Josué. E Moisés enviou-os para verificar a terra de Canaã e lhes disse: Subi pelo Neguebe, em seguida atravessai a região montanhosa. Então observai como é a terra, como é o povo que habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso. Se a terra em que vive esse povo é boa ou ruim, se as cidades em que moram não são cercadas por muro ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sede corajosos, trazei alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das primeiras uvas. Subiram eles para espiar a terra, desde o deserto de Zim até Reob, na direção de Lebo Amate, a entrada de Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã. Sesai e Talmai, todos descendentes de Enaque. Hebron havia sido edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram a um lugar conhecido como Vale de Escol, cachos cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 homens carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi denominado Vale de Escol, em alusão ao extraordinário cacho de uvas que os israelitas colheram ali. Caramba, 2 pessoas para carregar um cacho de uva. Ao cabo de 40 dias, tornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida, e eles apresentaram os frutos trazidos da terra, e deram o seguinte depoimento a Moisés: Fomos à terra, a qual nos enviaste. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. Contudo, o povo que habita é poderoso, os cidadãos, as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa.
montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez calar o povo, reunindo diante de Moisés. Subamos e herdemo-la, disse ele. Em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado, reagiram. Não podemos marchar contra esse povo, visto que é forte, visto que é mais forte que nós. E puseram-se a difamar diante dos olhos de Israel a terra que haviam observado, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento. É terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Capítulo 14. Então toda a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar, e o povo chorou muito aquele dia. Todos os israelitas clamaram contra Moisés e Arão e exclamavam: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos neste deserto. E por que Yahweh nos traz a essa terra para nos fazer perecer à espada, para entregar como pressa ao inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E murmuraram uns com os outros: escolhamos um líder e voltemos para o Egito. Então, diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com suas faces rente à terra. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente suas vestes e exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida: a terra que em missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Se Yahweh nos é propício, ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. É de fato uma terra da qual emana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra Yahweh, o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que Yahweh, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenhais qualquer receio deles. Então todo o povo começou a falar em matá-los a pedradas, quando a glória do Senhor surgiu sobre a tenda do encontro e foi contemplada por toda a comunidade ali reunida. E o Senhor Deus falou a Moisés: até quando este povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e o aniquilarei. De ti, contudo, farei uma grande nação, muito mais poderosa do que este povo. Ao que Moisés replicou ao Senhor: os egípcios ouviram que por intermédio da tua própria força fizeste sair este povo do meio deles. Informarão isso também aos habitantes desta terra. Portanto, estes já sabem que tu, ó Eterno Senhor,
está conosco e que és visto claramente quando tua nuvem para sobre nós. E sabem também que vais adiante de nós como uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. E fazes perecer a este teu povo como a um só homem, e fazes perecer a este teu povo como um só homem. As nações que ouviram falar de ti vão imaginar. Então, Yahweh não conseguiu fazer o seu povo entrar na terra que lhes havia prometido com juramento, por isso preferiu destruí-los no deserto. Ó Senhor, eu te suplico que não seja assim. Pelo contrário, demonstra teu poder e que realizes o que prometeste quando afirmaste. Yahweh é lento para a cólera e pleno de amor. Tolera a falta e a transgressão, mas não deixa ninguém culpado sem a devida punição. Ele que castiga a falta dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a falta deste povo, segundo a grandeza da tua bondade. Da mesma maneira como tens procedido e perdoado desde que saíram do Egito até aqui. Então Yahweh respondeu: eu o perdoo de acordo com a tua súplica. Entretanto, eis que eu vivo. A glória do Senhor, o Eterno, enche toda a terra. Todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz, 10 vezes, não chegarão a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Todavia, meu servo Caleb, visto que me demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observada, e seus descendentes a herdarão. Considerando que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto, pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Então Yahweh falou a Moisés e a Arão e sentenciou-lhes: até quando esta congregação má e perversa há de se queixar contra mim? Ouve as reclamações que os filhos de Israel murmuram contra mim? Portanto, ide e transmiti a essa gente o oráculo do Eterno, o Senhor. E eis que eu vivo, e por meu nome juro que vos trarei exatamente de acordo com as vossas petições. Assim os vossos cadáveres tombarão neste deserto, todos vós, os recenseados, todos os listrados, desde a idade de 20 anos para cima, vós que tendes reclamado contra mim. Nenhum de vós entrareis na terra que, com mão erguida, como ato de juramento, prometi dar-lhes para a vossa habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos vossos filhos, dos quais dizeis que seriam levados como presa, serão eles que farei entrar e que conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, os vossos corpos mortos cairão sobre este deserto, e vossos filhos sobreviverão.
como pastores, caminhando errantes com seus rebanhos. Nesta ermidão durante 40 anos, carregando o peso da vossa infidelidade, até que vossos cadáveres se transformem em pó sobre o deserto. Observastes a terra durante 40 dias. A cada dia corresponde um ano de castigo. Por 40 anos sofrereis as consequências dos vossos pecados. E experimentareis as implicações do fato de me abandonardes. Eu, o Senhor, falei e certamente farei cumprir as minhas determinações em relação a toda essa congregação desobediente e má, que teve a petulância de se revoltar contra a minha pessoa. Portanto, encontrarão seu fim neste deserto, aqui mesmo perecerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra retornaram e mobilizaram toda a comunidade de Israel e murmurarem contra ele, ao espalharem um relatório amedrontador, desacreditando a posse da terra. Tais homens responsáveis por desencorajar a entrada do povo na terra morrerão subitamente de praga perante Yahweh. De todos os missionários incumbidos de observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, permaneceram vivos. Moisés comunicou essas palavras aos filhos de Israel e o povo se expressou por meio de grandes lamentações. Depois, levantando-se de madrugada, subiram para o alto da região montanhosa e exclamaram: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar a respeito do qual Yahweh disse que havíamos pecado. Replicou Moisés: Por que transgredis a ordem de Yahweh? Isto não será bem sucedido. Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós. Não prepareis a vossa derrota por meio de vossos inimigos. Na realidade, os amalequitas e os cananeus vos atacarão ali, e caireis à espada, porque vós vos desviaste de Yahweh, e o Eterno não mais está convosco. Apesar disso, eles subiram na sua presunção ao cume da montanha. Contudo, nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam essa montanha desceram, derrotaram-nos e os perseguiram até Ormá, fazendo-os em pedaços. Então o Senhor disse a Moisés: Fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás, quando tiverdes entrado na terra onde habitareis e que vos dou, e apresentardes ao Senhor um manjar de bois ou de ovelhas, preparado no fogo como oferta de aroma agradável ao Senhor. Seja holocausto, seja sacrifício para cumprir um voto ou como oferta voluntária, ou ainda por ocasião das vossas celebrações solenes. O ofertante trará para a sua oferenda pessoal ao Senhor uma ablação, uma oferta de cereal em um jarro de flor de farinha, a melhor farinha amassada com 1 litro de azeite puro, para cada cordeiro do holocausto ou do sacrifício. Preparai 1 litro de vinho para a libação, como oferta derramada. Para cada carneiro, preparai uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha com 1 litro de azeite e 1 litro de vinho como oferta derramada, que oferecerás em aroma agradável a Yahweh. Se for um novilho que vieres a oferecer em holocausto ou em sacrifício, a fim de cumprir um voto, ou como sacrifício de comunhão a Yahweh, será oferecida além do novilho uma ablação, oferta de cereal de 3 jarros de flor de farinha.
a melhor farinha amassada com um hin, meio galão de azeite puro. E também apresentarás uma libação, oferta derramada de meio galão de vinho. Será uma oferta preparada no fogo, e o cheiro desse sacrifício é agradável a Deus, o Eterno. Assim se fará para cada novilho, cada carneiro ou cada cabeça de animal pequeno, ovelha, cordeiro ou cabrito. Segundo o número de animais que fordes imolar, fareis o mesmo para cada um deles, conforme o seu número. Todos os israelitas farão isso, quando trouxerem as ofertas de alimento que têm um aroma aprazível ao Senhor. E se algum estrangeiro que vive convosco, ou entre vossos descendentes, apresentar um manjar preparado no fogo, de cheiro agradável a Yahweh, deverá proceder da mesma maneira. A congregação deverá obedecer às mesmas leis e estatutos que valerão tanto para vós como para o estrangeiro que habita entre vós. Esse é um decreto perpétuo pelas suas gerações, que perante Yahweh valerá tanto para vós quanto para os estrangeiros residentes. A mesma lei e ordenância incidirá tanto para vós como para o estrangeiro que habita no meio de vós. E Yahweh falou a Moisés: fala aos filhos de Israel, tu lhes transmitirás quando tiverdes entrado na terra para a qual eu vos conduzo. Devereis oferecer um tributo ao Senhor. Tão logo comais do pão da terra, como primícias da vossa massa de farinha nova. Separarei um pão, fareis essa separação como aquela que faz com a eira, como uma oferta da vossa colheita. Em todas as vossas gerações apresentareis a Yahweh um tributo do melhor das vossas primeiras farinhas a cada colheita. Se deixastes de cumprir por inadvertência qualquer um desses mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, sim, tudo quanto Yahweh vos tem instruído por intermédio de Moisés, desde o dia em que o Senhor determinou todas essas leis, e para todas as suas gerações. Será que, quando se cometer algum pecado sem a deliberada intenção, e este não for do conhecimento da consagração, toda a comunidade terá de oferecer um novilho para o holocausto de cheiro aprazível ao Senhor. Também apresentarão junto com a ablação oferta de cereais e a libação, oferta derramada de acordo com as prescrições, e um bode como oferta pela expiação do pecado. O sacerdote fará propiciação por toda a comunidade de Israel, e eles serão perdoados, porquanto seu pecado não foi proposital. Quando trouxerem sua oferta para ser queimada perante Yahweh, e apresentarem diante do Senhor seu sacrifício pelo pecado cometido, a fim de reparar sua inadvertência, ele será perdoado. A toda a comunidade dos filhos de Israel, e de igual modo aos estrangeiros que residem no meio dos israelitas, pois que todo o povo agiu, nesse caso, sem a intenção de pecar. Se for apenas uma pessoa que pecou por ignorância ou desatenção, oferecerá um sacrifício por sua falta, uma cabra de um ano. O sacerdote realizará diante do Senhor o rito de expiação pela pessoa que errou, cometendo um pecado involuntário, cumprindo sobre a pessoa o rito de propiciação, e ela será perdoada. Assim, somente uma lei haverá para todo aquele que pecar sem premeditar, seja essa pessoa israelita de nascimento, seja estrangeiro residente. Contudo, aquele que pegar de maneira deliberada, quer seja nativo, quer estrangeiro, comete grave insulto contra o Senhor e deverá ser eliminada do meio do meu povo. Por ter desprezado a palavra de Yahweh e violado seus mandamentos, essa pessoa deverá ser exterminada, porquanto será responsável por sua própria condenação.
Certa ocasião, quando os filhos de Israel estavam no deserto, um homem foi surpreendido apanhando lenha durante o Shabá, no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram-no perante Moisés, Arão e toda a congregação reunida. Puseram-no sob guarda, pois não estava ainda determinado o que se deveria fazer com ele. Então o Senhor instruiu Moisés: tal homem deve ser morto. Toda a assembleia o apedrejará fora do acampamento. Assim, toda a comunidade o conduziu para fora do acampamento e o apedrejou, até que morreu, exatamente como Yahweh ordenara a Moisés. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás, para que se observem ao longo de todas as suas gerações, que se façam borlas, franjas nas pontas das suas vestes, e se ponha um cordão azul celeste em cada uma delas. Dessa forma, as bordas estarão sempre ali, para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos de Yahweh e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andam adulterando, a fim de que vos lembreis de obedecer a todos os meus mandamentos, e santos sereis a vosso Deus. E eu, Senhor, o Eterno, vosso Deus, que vos livrei da terra do Egito, para vos ser por Deus, eu, Yahweh, vosso Deus. Aqui acaba o capítulo 15 de Números. A gente vai parar por aqui. Então, vocês viram aqui que foi a primeira... Eles viram a primeira vez a terra a qual Deus prometeu para eles. E aí vocês imaginem, 2 pessoas para carregar um cacho de uva. Quanta bênção que não era. Aí chegaram e falaram, né? É a terra que emana leite e mel, né? Uma terra muito produtiva. E eles ali temeram pelos homens que moravam ali. Haviam gigantes também, né? E os homens eram muito fortes. E então eles murmuraram contra Deus e Deus irou-se contra eles, né? Agora você imagina, um povo que saiu da terra do Egito, que venceu o exército de Faraó sem pegar numa espada, que passou dentro de um mar que estava sendo sustentado no deserto, sombra de dia e fogo de noite, duvidar do que Deus faria. Então, amanhã a gente continua a leitura, tá joia? Um beijo, fiquem com Deus.